Olá, hoje é terça-feira, 3 de novembro de 2020, e estamos aqui reunidos para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Nosso podcast, em geral, é focado nos temas da economia brasileira, especificamente, mas nós estamos hoje num dia em que está acontecendo um dos eventos políticos mais importantes até agora deste século, né? Certamente é a eleição americana mais importante dos últimos 50 anos e cujo desfecho tende a influir bastante, não só sobre a economia, mas principalmente sobre a democracia, o futuro do mundo, das relações internacionais, etc. Então, diante de um evento desta importância, a gente não poderia deixar de fugir um pouquinho aos nossos temas atuais e fazer aqui uma conversa sobre as eleições americanas e especular um pouco sobre os seus impactos, né? Eu acho que a gente pode. Eu vou passar logo a bola aqui para cada um de nós aqui se manifestar, mas só assim para colocar algumas questões iniciais, né? A gente tem, assim, pensando no curtíssimo prazo, uma questão mais imediata, que é a questão do enfrentamento dos problemas derivados da Covid-19, né? Então, agora, nos Estados Unidos, na Europa, a gente está assistindo uma segunda onda, isso já vem afetando a economia desses países e, claro, tende a afetar também todo o resto do mundo, né? Que diferença pode fazer, né? Isso aí acho que é um primeiro tema. Pode fazer, por exemplo, uma vitória do Biden, sobretudo se se os democratas conseguirem vencer as eleições também para o Senado americano, ou a continuidade do Trump. Saindo desse curtíssimo prazo, eu acho que tem várias outras questões relevantes, inclusive relevantes para o Brasil indiretamente, né? A primeira delas é o fato de que, sob a presidência do Trump a sua política de America First, América em primeiro lugar, a gente teve aí uma mudança muito grande nas relações internacionais. As instituições multilaterais foram muito enfraquecidas, né? Algumas praticamente quase que impedidas de funcionar, como a OMC. O bilateralismo ganhou uma importância maior. As relações internacionais passaram a estar carregadas de um espírito mais conflitivo, confrontacional, e eu creio que isso acabou tendo uma influência sobre o comércio internacional. Não vou dizer que foi só isso, mas o fato é que o comércio internacional está estagnado desde 2017, ou seja, no final de 2019, antes da Covid. Com a Covid ainda houve um colapso adicional, uma queda adicional do comércio internacional, mas antes da Covid, no final de 2019, início desse ano, o comércio internacional estava no mesmo nível de 2 anos antes. Lembrando aqui que, durante muito tempo, todas as fases de crescimento econômico mundial aconteceram com o comércio internacional crescendo sempre bastante acima do PIB e estimulando o crescimento do PIB mundial. Então, a gente está vivendo uma situação de muita de fragmentação e muito confrontacionismo no plano internacional, com efeitos econômicos. A pergunta é se uma eventual
eleição do Biden mudaria esse quadro? Mudaria pouco, mudaria muito, ou não mudaria isso? Pensando ainda assim, no longo prazo, no longo prazo não, aí eu acho que já tem uma questão mais de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, o que aconteceria com o dólar, com o valor do dólar, né? A gente tem visto aí flutuações razoáveis o dólar flutuou bastante desde a primeira eleição do Trump, ao sabor de eventos como aumento da percepção de risco internacional ou não, de fuga, em momentos de muito risco, de muita percepção de risco, havia sempre uma fuga para o dólar, considerado uma moeda segura, um porto seguro, né, os títulos americanos, isso valorizava o dólar. Agora, o que a gente pode esperar em momentos opostos, ao contrário? O que a gente pode esperar daqui para frente? É claro que outros fatores influem também, como a taxa de juros, etc. O que a gente pode esperar? E, por fim, o que a gente poderia pensar aqui, considerar sobre implicações para o Brasil de um ou outro resultado? Quer dizer, Trump ou Biden, que diferença isso pode fazer para o Brasil, além dos efeitos indiretos de todas essas implicações globais que a gente falou? E é óbvio que eu me centrei aqui nas questões econômicas ao colocar essas perguntas, mas o significado dessas eleições vai muito além do econômico, talvez até o significado mais importante não seja nem o econômico, embora seja esse que a gente costuma tratar aqui no nosso podcast, que é um podcast econômico. Então, colocadas essas questões, só para como um pontapé inicial, depois eu volto aqui para dar também a minha opinião sobre elas, mas eu passo a bola aí para quem quiser iniciar aí o comentário sobre implicações do desfecho da eleição americana. Caio, quer pegar a bola? Bom, eu acho que a gente deve mais hoje meio realmente trocando ideias, em vez de uma pessoa pegar a palavra e sair falando muito tempo. Mas pegando aí o teu ponto, quer dizer, você começou a explorar alguns aspectos provavelmente econômicos, depois no final falou aquilo que me parece o principal e que nós concordamos, que mais do que rumos diferentes para a economia, embora em algumas questões isso vá acontecer, mais do que rumos diferentes para a economia, essa eleição marca, a importância dela é uma importância que tem a ver com o processo civilizatório, a civilização, o futuro da democracia, é uma coisa muito mais ampla do que a economia. Até, historicamente, as conduções de política econômica em governos democratas e republicanos acabam sendo muito menos contrastantes do que às vezes aparece no calor das campanhas eleitorais. Então, as diferenças acabam não sendo muitas, inclusive porque estamos falando de um candidato democrata bem centrista, que é o Biden, na verdade. Então, não há se estivéssemos falando do Sanders, seria uma coisa muito diferente. Aí seria, de fato, uma tentativa de uma mudança radical na economia. Não é o caso do Biden. Então, as diferenças aí são mais pontuais, não quer dizer que não sejam relevantes, mas a grande questão, isso que está mobilizando a opinião pública mundial, pelos seus efeitos nos próximos anos nas nossas vidas, é a questão civilizatória, o compromisso com a democracia, e aí os candidatos são água e vinho, na verdade. Então, são dois caminhos muito diferentes desse ponto de vista. Um apontando para um mundo mais de conflitos e o outro um mundo muito mais de conciliação. E aí já começa a ter uma primeira repercussão econômica, que é a questão da aversão ao risco no mundo. Há uma expectativa de que o fato do Biden eventualmente ter uma postura menos conflitiva, menos nacionalista, mais globalista, num certo sentido,
acabe dando uma contribuição importante para essa diminuição da aversão ao risco no mundo. Diga-se de passagem que isso é uma ironia quando a gente olha para trás da história, porque, tradicionalmente, o Partido Democrata era o partido protecionista e tudo mais. Os republicanos sempre foram um partido conservador em costumes, valores, mas um partido mais globalista na economia, mais a favor da globalização e tudo mais. Só que nós temos um partido republicano no poder, um traço muito, muito particular, que é o Partido Republicano no governo Trump, que é uma coisa muito específica, na verdade. O Caio, deixa eu aproveitar esse teu ponto aí, só porque antes você falou, eles não tinham muita diferença, mas só que agora não é o republicano versus democrata, é Trump, que inclusive é apoiado por uma parte do Partido Republicano. E, por exemplo, quer dizer, essa desconstrução, né, dessa arquitetura financeira, essa arquitetura de cooperação internacional, que foi a gente viu que na OMC ela foi praticamente paralisada com a não eleição, né, da corte, né, da OMC, a postura protecionista. Os democratas, inclusive, tradicionalmente eram mais protecionistas do que os republicanos, mas agora o Trump não tem nada a ver com isso, com a postura tradicional republicana. Quer dizer, a ideia do America First, você acaba com todos os acordos multilaterais e centra o foco em acordos bilaterais, né? Porque no acordo bilateral os Estados Unidos têm mais força, então eu vou defender melhor, supostamente, os interesses americanos. Isso vai contra toda uma tradição que vem desde do pós-guerra dos Estados Unidos tem este papel de porque o líder não pode dizer que o meu país em primeiro lugar e o resto não. Quer dizer, o líder tem que pensar de uma maneira, digamos assim, tendo em conta os interesses globais, né? E, então, isso aí fez muita diferença, eu acho. Isso fez uma diferença não só para os Estados Unidos, mas para o mundo também, né? Então, porque ainda mais que a gente está numa situação de mudança de liderança em termos econômicos, né? Com a ascensão da China, etc. Então, acho que isso faz uma diferença grande. Mas eu ia colocar isso aí sobre essa questão de políticas econômicas, Christian, né? Os efeitos das políticas econômicas e posições democratas e republicanas. O que você acha que essa eleição agora representa aí? O que a gente pode pensar a respeito? Eu destacaria dois pontos que o Francisco Eduardo colocou primeiro, não? Em termos de comércio internacional, a gente vê que o comércio antes da pandemia, não, quando a gente olhava até final do ano passado, ele estava praticamente estagnado. Mas essa é uma tendência que já vem desde a crise de 2008. Na verdade, os problemas que a gente tem para o desenvolvimento do comércio internacional já tem mais de uma década. É claro que as agências multilaterais, como o OMC, ficaram todas desorganizadas e perderam força, e a gente tem ido para o bilateralismo, não? Ou seja, praticamente todos os acordos estão sendo negociados entre diversos países e não de uma forma multilateral. Obviamente que o Trump exacerbou essa tendência que já existia antes de 2016, digamos. O Trump, com uma postura tão beligerante contra a China e contra a Europa, criou uma série de atritos que afetam todo o comércio internacional. Provavelmente agora, na medida de que o Biden e os democratas voltem à presidência da República, não consigam, especialmente se eles conseguem uma maioria no Senado, pode ser de que essa atitude tão beligerante diminua. Mas, de qualquer forma, eu acho que
agências multilaterais estão meio que condenadas, não existe uma capacidade de ter uma política unificada, centralizada a nível internacional, por essa nova divisão internacional do trabalho, que o Francisco Eduardo destacou. Então, um pouco, se vocês têm uma capacidade ou uma certa hegemonia de alguma nação para estabelecer esses acordos multilaterais, é um cenário, mas não vamos ter isso, digamos, nos próximos anos. Então, eu acho que o comércio continuará dependendo muito dessa questão dos acordos bilaterais e continuará tendo bastante atrito comercial. Não? Isso independentemente do Biden voltar, porque acho que estruturalmente a gente não consegue voltar a uma situação, digamos, como era nos anos 90. Em relação à apreciação do dólar, em relação a que foi a segunda pergunta do Francisco Eduardo, eu tenho a impressão de que a política fiscal, supondo que o Biden seja o presidente, teremos déficit primários sucessivos nos próximos anos. Tá? É difícil teremos uma política fiscal muito expansionista, será difícil nos próximos anos o Biden conseguir equilibrar o déficit primário do governo americano, tá? E, em consequência, devemos ter uma desvalorização do dólar. Essa que seria a minha aposta. A minha aposta seria por o que seria benéfico para países emergentes. Seria benéfico, não? Especialmente, digamos, a desvalorização do dólar melhoraria o fluxo de capitais para países emergentes e, dada a situação atual da nossa moeda, não, muito desvalorizada, o real muito desvalorizada, ajudaria numa apreciação do real, que é do lado que a gente deveria estar fazendo o ajuste, basicamente, me parece. Então, a minha aposta é uma aposta otimista, obviamente, não uma aposta em que temos déficits fiscais americanos com uma desvalorização do dólar. A terceira pergunta do Francisco Eduardo foi sobre as diferenças entre democratas, não, entre um segundo governo Trump e o Biden. Tá? O que o Caio destacou, normalmente não tem tantas diferenças. Em termos de aversão ao risco, pode ser que o governo Biden, inicialmente, possa ter uma maior aversão ao risco, no sentido de que não se sabe exatamente o que ele vai fazer na área de política tributária, nem com alguns gastos públicos, especialmente a política na área de saúde. E está claro que mas a minha impressão é que o Biden vai ter sucessivos déficits primários. Tá? Mas só um pontinho sobre o que o Lixa acabou de falar, essa última coisa, sobre Biden e aversão ao risco. Uma coisa interessante que ocorreu no processo eleitoral americano nos últimos meses é que, alguns meses atrás, o comportamento dos preços dos ativos, do mercado financeiro, de modo geral, tinha um certo pé atrás com o Biden, exatamente pela ideia, muitas vezes repetida, de tributar mais as empresas, de um pouco voltar atrás numa coisa que o Trump fez, que foi uma forte redução do imposto das empresas nos Estados Unidos. E isso foi um fator que era um fator que vinha gerando, entre outros, desses ruídos de para onde vai a política econômica, vinha gerando uma certa resistência ao Biden até poucos meses atrás. Só que um outro fator, e aí um pouco na direção contrária à preocupação do Lixa, começou a operar, que é a ideia de que o Biden, com uma série de características e tudo mais, de comportamento em relação à economia mundial, ele contribuiria de forma relevante para diminuir a aversão ao risco. Então, essa preocupação inicial que, de fato, houve lá atrás, com o Biden ser uma política um pouco mais para a esquerda, embora ele seja tipicamente centrista, acabaria podendo prejudicar a economia, as empresas e tudo mais, de algum modo, via carga tributária, não sei o quê. Esse outro fator, que é a diminuição da aversão ao risco em relação a mudanças dele de ser menos
nacionalista, menos protecionista, mais a favor dos acordos internacionais e mais globalista nesse sentido, que isso acaba preponderando em relação ao medo inicial. E, nas últimas semanas, o que a gente tem visto é ao contrário, quer dizer, à medida que vai consolidando a perspectiva de vitória do Biden, isso foi beneficiando os ativos financeiros, os preços dos ativos financeiros. Então, de algum modo, houve essa mutação na percepção do que seria o significado econômico da eleição do Biden. E a mutação a favor do Biden, no sentido de mais otimismo em relação aos resultados de um governo dele, na verdade. Uma outra questão muito ligada a isso é o seguinte, é que hoje nos Estados Unidos há uma percepção de que é muito importante costurar um bom estímulo fiscal para acelerar o crescimento lá. Isso vai ser muito importante no ano que vem. E a ideia é que o Biden, e diga de passagem que é o contrário do Brasil. O Brasil, essa mesma receita, a gente já está vendo todos os ruídos que a gente comenta toda semana, quanto essa receita do mais gastos é perniciosa no Brasil, nas circunstâncias atuais de um país em crise fiscal. Mas isso é um outro tema, não é o nosso tema de hoje. Lá nos Estados Unidos, ou ao contrário, a percepção dominante entre os economistas é que o estímulo fiscal será bem-vindo, na verdade, dentro de certos limites, é claro, mas será bem-vindo. E o Biden é tido como muito mais capaz de costurar politicamente e fazer um ajuste fiscal mais robusto. Então, por esse lado também ele acaba sendo percebido como levando a economia por um caminho melhor. Então, um último ponto, aí estou pegando só os ganchos de algumas coisas que o Lixa falou, a outra coisa é a questão do dólar, se vai se enfraquecer ou se fortalecer no mundo. A percepção geral é essa que o Lixa falou. O cenário mais provável é um enfraquecimento do dólar. Diga de passagem que nessa última semana houve um fenômeno muito pontual de fortalecimento do dólar, a despeito da percepção de que o Biden deve ganhar a eleição, mas aí por conta de uma coisa muito específica, o medo da segunda onda da Covid. Isso é um outro fator que foge do controle, foge da nossa discussão aqui. Cresce o medo, aumenta o valor do dólar. Cresce o medo, aumenta o valor do dólar, porque aumenta a aversão ao risco no mundo e tudo mais. Mas neutralizando esse fator, que a gente nem sabe se será neutralizável, porque não sabemos como é que essa coisa vai evoluir nos próximos meses, a percepção dos analistas é que Biden vai ser sinônimo de algum enfraquecimento adicional do dólar. Por um bom motivo, menos aversão a risco no mundo, e também porque ele vai ser associado a mais estímulo fiscal, o que é mais crescimento, mas também um pouco mais de inflação. Então, esse mix aí de mais expansão fiscal, menos aversão ao risco, o resultado líquido no dólar está sendo percebido como um viés de enfraquecimento do dólar, o que, historicamente, para países emergentes, é uma coisa boa. Por vários canais, em geral, esse contexto de enfraquecimento de dólar e menor aversão ao risco está associado a mais disponibilidade de capitais para os emergentes. Enfraquecimento do dólar tem uma correlação inversa com preços de commodities, em geral está associado a preços de commodities mais altos. Os emergentes se beneficiam tanto pelo lado do fluxo de capitais como do lado de preços de commodities, com um dólar mais fraco. Um exemplo extremo disso foram os 8 anos do governo Lula, que foram 8 anos de derretimento do dólar no mundo, e de queda muito acentuada, e isso beneficiou muito a economia brasileira por esses dois canais, fluxo de capitais e preços de commodities. Então, há uma possibilidade, se esse cenário, se o Biden significar um enfraquecimento adicional do dólar, certamente é uma coisa benigna para emergentes, entre os quais o Brasil. Margarida. Bom, de tudo isso que vocês já falaram nessa aula que vocês já deram para mim, o que a gente pode colocar, o que eu poderia colocar de acrescentar? Realmente, a figura do Biden parece que vai meio que reequilibrar um pouco as forças internacionais. A gente vai voltar a ter a segunda maior economia do mundo articulando, né, fortalecendo algumas instituições a nível multilateral. Isso é muito bom para o mundo, porque o Trump foi muita ruptura, foi muito, né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição aí que a gente pode ter com a provável, eventual eleição do Biden.
Deixa eu pegar esse ponto que você falou, mas, na verdade, fazendo uma relação com o que o Licha falou antes, né? Porque o Licha terminou a fala dele dizendo que ele estava apresentando uma visão otimista, mas eu acho que o Licha mostrou aqui uma visão cética, aquele ceticismo típico dos economistas, né? Isso aí ele vestiu totalmente a camisa da profissão. Por que eu acho que ele foi cético? Ele disse assim, olha, o comércio internacional está mal, tal, mas já vinha assim desde a grande recessão de 2008, a tendência é o bilateralismo mesmo, no sentido assim de, olha, gente, não esperem muito. Eu entendi esse recado, Lixa, se for diferente, por favor, me corrija. Mas eu entendi, olha, não esperem muito, pode mudar um pouco, mas, olha, já tem tendências mais pesadas, econômicas, tal, que estão levando a essa desarticulação, a esse recuo da globalização, que estão levando já em várias das direções que a gente muitas vezes atribui ao governo A ou B, mas, na verdade, é uma tendência assim. Será que não vai fazer diferença assim? Eu concordo um pouco com você. Aí o meu lado economista concorda um pouco com você, Lixa, mas eu acho que as pessoas fazem diferença também. Por exemplo, inclusive essa coisa do comércio internacional, ele já tinha desacelerado, mas ele para a partir de 2017. É diferente. O multilateralismo já estava tendo problemas, mas ele foi desarticulado. Quer dizer, eu posso lembrar aqui não só a OMC, que eu já falei, né, mas a retirada de apoio a várias organizações internacionais, o abandono de acordos multilaterais, né, e uma política que foi... Porque, veja só, Lixa, uma coisa é um país menor tomar uma atitude dessas, né? Ou partir para o bilaterismo, isso não afeta o mundo. Mas outra coisa são os Estados Unidos. E aí entra na questão do Caio também, a democracia regredir em um país qualquer, pequeno, é uma coisa. Se houver um problema sério com a democracia americana, isso é uma catástrofe para o mundo. Quer dizer, não estou dizendo nem que vai acontecer com o Trump, mas eu acho que se o Trump ganhar a segunda eleição, se ele contestar, isso acabar levando a conflitos internos, etc. Mas surgiu essa possibilidade, essa coisa no ar, né? Então, eu acho que as pessoas importam, embora eu aceite o seu ponto de que tem algumas tendências internacionais que são tão pesadas, digamos assim, então, que uma mudança de poder não vai reverter inteiramente esta tendência. Mas Deixa eu argumentar só de uma forma um pouco mais histórica, estrutural, não? Só para colocar meu argumento. No final do século XIX e começo do século XX, a gente teve uma grande globalização sobre a hegemonia da economia do Reino Unido. Isso. Na medida em que o Reino Unido começou a ter problemas de hegemonia e Estados Unidos ser a nação emergente, digamos, se tornar a nova hegemonia, o comércio se desarticulou, digamos, e final dos anos 20, começo dos anos 30, não? Teve uma grande desarticulação da globalização, um pouco, dependendo da interpretação, mas muito por causa da desorganização que se seguiu ao comércio internacional, quando os Estados Unidos passou a ser o país hegemônico. No pós-guerra, Estados Unidos passou a ser o país hegemônico e conseguimos construir um conjunto de instituições e acordos multilaterais que começou a se desorganizar agora, no final da década passada, não? 2007, 2008, depois tem a crise. Tá? Me parece que a gente está vivendo um período não tão dramático como aquele dos anos 30, não? Porque aquela desorganização do comércio internacional
foi dramática, não? Aquela coisa de tentar viver à custa do vizinho, não? Aquelas desvalorizações competitivas. A gente não vê nada disso tão dramático agora, nesta década, como a gente viu na década de 1930. Mas, na medida de que as novas tendências do comércio internacional se consolidem, tá? E provavelmente a China e o Sudeste Asiático vão começar a ter uma hegemonia cada vez maior nisso, teremos que revisar nossos acordos multilaterais. Então, eu acho que tem essa tendência de longo prazo permeando o problema, mas o que o Francisco Eduardo colocou, é claro que a diferença, você pode tentar novamente fortalecer um conjunto grande de acordos multilaterais ou instituições multilaterais que nos últimos 3 ou 4 anos o governo do Trump tentou boicotar. Tá, mas eu não queria terminar esse podcast sem a gente falar minimamente sobre possíveis implicações para o Brasil. Que diferença pode fazer para o Brasil Trump ou Biden? Porque muita gente tem dito que, como dada a relação pessoal do Bolsonaro com o Trump, haveria um prejuízo grande para o Brasil econômico, né, com a ascensão do Biden à presidência, né? Vai fazer diferença? Vai ser pior, melhor? O que vocês acham? Alguém se arrisca? Eu acho que não vai fazer muita diferença. O Brasil vai ser beneficiado por um ambiente global mais, com menos aversão a risco, enfim, mais tranquilo. Eu acho que não, porque, de fato, o Brasil não se beneficiou em nada com a figura do Trump. Até porque, lembrando o que você está falando, Margarida... Até porque a gente não ganhou nada dos Estados Unidos. Não, a gente houve, pelo contrário, um aumento, políticas de sobretaxas sobre produtos brasileiros, a gente a foi revelia do nosso acesso maior pelo contato pessoal entre os presidentes. Isso nunca aconteceu. Isso não impediu da gente ser sobretaxado, né? Não. Então, a gente não entrou para a OCDE, enfim, nada disso. Quer dizer, a gente até agora não ganhou nada. Não ganhamos nada. E a gente viu que com o cenário que a gente está traçando, pelo menos é um cenário geral, o Biden, na medida que a gente tenha uma desvalorização do dólar, uma melhora do preço das commodities e maiores fluxos de capitais para países emergentes, acho que um cenário macroeconômico com Biden é muito mais otimista que aquilo que a gente viu nos últimos 2 ou 3 anos, tá? Então, acho que muda-se, mas não por questões de acordos pessoais ou questões pontuais, é porque os ajustes macroeconômicos devem ser mais positivos no caso de uma administração Biden. Tá? Ok. Bom, pessoal, acho que por hoje ficamos por aqui e voltamos na próxima semana, já sabendo, tomara, né, que a gente já saiba, né, que o resultado da eleição americana... Na eleição do Al Gore, com o Bush, demorou um tempão, não? Demorou um tempão. Mas na última a gente soube no dia seguinte de manhã, né? Foi. Então, uma demora eu acho que seria extremamente complicado e tenso, né? Então, espero que na terça-feira que vem a gente já tenha aí o resultado dessa escolha presidencial americana. Voltamos, então, no terça-feira que vem com um grupo de conjuntura para mais um podcast. Até lá, gente.